coisa, a frase mor dessa semana. Vamos ver lá, se consegue encaixar, ó. Calma aí, gente. Tô tentando. Vai parecer ao contrário pra vocês. Então eu vou ler aqui, ó. Não faça pra ver se acerta. Com o copo na frente não dá, né? Faça até acertar. Então muitas vezes a gente fica fazendo pra ver se acerta. Ah, eu vou montar um negócio e vamos ver se der certo, deu. Não existe essa possibilidade pra você que é empreendedor, tá? Então assim, eu não faço pra ver se eu acerto. Às vezes as pessoas falam assim, ai, mas pelo amor de Deus, Bianca, tá demorando muito. Fih, demora mesmo. Não é fácil. Então a gente não faz pra ver se acerta. A gente faz até acertar, tá? Então assim, essa é a frase mor que eu quero deixar pra você e vamos discutir um pouquinho sobre ela. Por que a gente faz até acertar? A gente pode mudar um pouquinho a rota. A direção. Mas você não muda, não dá pra você falar assim, ah, então, eu vou pra guerra pra ver se eu venço. Não, filho, vencer, ou vencer, ou vencer, ou vencer. Então, não existe essa opção de, não, eu vou ver se eu consigo. Não, consegue, ponto. Então, é fácil falar isso? Talvez falar é fácil, mas não é fácil viver isso, tá? Então, eu vou contar um pouquinho da minha experiência, como foi no início. Eu, antes de abrir a minha confeitaria, lógico que eu procurei pessoas, eu fiz cursos, eu me especializei. Então, se eu ia em cursos, tinham pessoas que já tinham suas próprias confeitarias, eu tentava ir conversar com elas para saber um pouco do dia a dia, como que era, como que faz, como que... Eu sou empresária há muitos anos, né? Mas não o ramo. Eu tinha uma fábrica artesanal, mas eu não tinha confeitaria física para as pessoas irem comer. Então, você não tem... É diferente, é bem diferente. Então, assim... Eu fiquei, gente, como que eu vou fazer? Porque eu preciso, quanto que eu preciso, quanto tempo vai levar para o dinheiro começar a entrar, como que eu vou fazer, quanto que eu tenho que vender, porque existe uma coisa chamada ponto de equilíbrio. Então, assim, um negócio ele precisa vender tanto para conseguir se pagar. Então, assim, por exemplo, a gente tem um ponto de equilíbrio da nossa confeitaria essa semana mesmo. A gente sentou para rever o ponto de equilíbrio da nossa confeitaria. Se a gente está batendo o ponto de equilíbrio, se a gente não está batendo, você precisa reajustar. Porque aí você reajusta a rota, entendeu? Então, assim, e aí eu tive algumas pessoas que falaram, ah, Bianca, leva 3 meses você tendo que ter dinheiro para manter o negócio. Vou ser sincera, levou mais que 3. Levou mais que 3. 3 meses não foi, não. E, vou ser sincera, tinha dia, né, Leandro, que a gente vendia o quê? 50 reais? Tinha dia que vendia menos que isso? Eu acho que 50 reais. Gente, 50 reais não dava nem pra pagar a parcela. Se eu pegasse um aluguel e dividisse por 30 dias, não dava pra pagar. Não dava pra pagar a passagem de ônibus. Não dava pra pagar a passagem de ônibus funcionário. Era isso, gente. E aí, eu falava, meu Deus, como que eu vou fazer? Aí, aonde você recalcula a rota. E eu recalculei. Eu falei, olha, eu trabalhava que nem doida pra encher a vitrine. Eu olhava pra minha vitrine e começava a calcular a minha vitrine. Falei, não, se eu vender a vitrine inteira, eu vou tirar quanto? 500 reais? Não, mas meu ponto de equilíbrio precisa ser mais do que 500 vezes 30. Não dá. Então, assim, isso é um exemplo, tá, gente? Não é que esse é o ponto de equilíbrio correto, não. Mas, assim, e você começava a calcular e falava, gente, não dá, não dá. Eu preciso refazer isso. Eu preciso refazer essa rota. Não funciona isso. Na verdade, você tem que recalcular, refazer até melhorar. Não tem o que fazer. Desistir, você vai ter que começar outra coisa do zero novamente. Então, assim... Hoje nós falamos, e aí? Quando que vai sobrar? E existe uma vantagem, às vezes, de se começar pequeno, de se começar devagar. Ah, Bianca, eu preciso de dinheiro para sobreviver. Fia, eu também precisava. No dia quando eu comecei, a frase, toda diversidade traz em si a semente de um benefício equivalente ou maior. Toda diversidade traz em si a semente de um benefício equivalente ou maior. Então, toda diversidade ela vai trazer a sementinha de algo que vai gerar algo tão bom quanto é o tamanho dessa diversidade. Então, se eu tenho essa diversidade do tamanho do meu punho, ela vai trazer a semente de algo que vai nascer, que vai ser gerado tão bom, do mesmo tamanho ou equivalente a isso. Então, assim, a diversidade ela vem para nos moldar. A diversidade ela vem para nos fazer crescer. O processo tudo... Uma frase que eu falei isso para os meus filhos hoje. Acho que hoje. Eu tava falando com eles, eu falei, olha, tudo que nasce grande é monstro. Tudo que nasce pequeno, tudo que nasce pequeno e vai crescendo é bom. Agora, tudo que nasce grande demais, vira monstro. Então, mesmo que seja um bebê gigante, um gigante é o quê? Um monstro. Então, assim, se você for ver, eu tava ouvindo uma pregação, vou fazer uma analogia aqui à minha realidade, tá? Nós somos evangélicos e eu tava vendo uma pregação
do Tiago Brunet, ele estava falando, fazendo uma analogia em questão da Bíblia, né? O pecado entrou no mundo pelo homem e nós fomos salvos também pelo homem, né? Então entrou o pecado pelo homem, fomos salvos pelo homem, só que a diferença o pecado entrou pelo homem que já nasceu grande. Ele já era grande, né? Adão nasceu grande. Na primeira adversidade, o que aconteceu? Ele caiu. Já o que veio para nos salvar, que foi Jesus Cristo, ele nasceu o quê? Pequeno, nasceu um bebê e ele foi crescendo. Então ele foi sendo aperfeiçoado, ele foi sendo forjado para que ele não caísse na adversidade, né? Lógico que ele era um Deus, mas ele veio pequeno e ele levou 33 anos para cumprir o seu propósito. Então ele levou 33 anos sendo aperfeiçoado. Então ele não caiu. Então assim, existe um grande perigo de quando a gente nasce grande demais. Eu observo muito, às vezes, as confeitarias e os outros lugares. E uma das coisas que eu hoje, talvez, faria de novo, seria ter tido mais tempo dentro de casa. Mais tempo sem a confeitaria física. Eu teria segurado, acho, talvez mais um ano. Por quê? Isso é para te incentivar, filha. Pensa em montar sua confeitaria, sonha com isso. Vai lá e faz. Mas assim, não despreze esse tempo que você está trabalhando dentro de casa. Você fala, meu Deus do céu, não tem ar-condicionado. Não despreze isso. Isso é importantíssimo. Porque isso é tempo de maturação, é tempo de crescimento. Normalmente, quando a gente vai cultivar uma plantinha, a gente começa a cultivar essa plantinha num vasinho pequeno. A gente já não leva para a terra. Uma semente, né? A gente já não leva para a terra. A gente cultiva ela num vasinho lá e vai cultivando até ela formar, tá com uns 10 centímetros, 4 folhas, e aí você planta no canteiro, né? Porque senão você vai perder isso. E assim, não despreze esse tempo menor.